Boa tarde para todos que vai acompanhar mais um teste que a gente vai fazer por aqui. Não sei se todos vocês me conhecem, mas para quem não me conhece, eu me chamo Eduardo Aquino. Eu tenho aí praticamente um dos maiores canais de energia solar fotovoltaica do Brasil. São 7 anos de canal no YouTube, levando conhecimentos de energia solar fotovoltaica para o Brasil e para o mundo. Quando eu digo para o mundo é porque a gente tem muitas pessoas a nível mundial que também nos acompanham, tá? E dentro dessa nossa trajetória, eu sempre gostei do off-grid em si, que é de fato o teste que a gente vai fazer aqui hoje. E essa trajetória toda trouxe várias parcerias, como a Serrana Solar, que é um grande parceiro nosso, e pediu para que a gente trouxesse esse teste de fogo para vocês aqui hoje. Mas pode ficar tranquilo, o nome é teste de fogo. Eu acho que eu não vou colocar fogo em nada, mas se colocar tem um extintor ali que eu vou pedir para alguém ajudar, tá bom? Pode ficar tranquilo. Mas a ideia desse teste de fogo é levar um inversor off-grid ao extremo para que a gente possa ver de fato se ele comporta tudo aquilo que o fabricante fala, que o datasheet fala, para que a gente tenha o máximo de testes possível para que as pessoas que vão montar sistemas fotovoltaicos off-grid consigam tomar a melhor decisão na hora de escolher o inversor, com base nos testes que a gente faz. Então hoje o meu canal é o que tem o maior acervo de review e testes desse tipo de equipamento a nível Brasil. Me arrisco a dizer que até a nível mundial, porque até hoje eu não encontrei nenhum canal que faz esse mesmo trabalho da mesma forma. E a gente vem se posicionando sempre de maneira bem neutra, aonde eu faço o teste sem colocar de fato a minha opinião por trás do equipamento. Eu vou mostrar de fato como que ele se comporta e eu deixo que cada um escolha qual que vai ser mais interessante para a sua aplicação. E o que consiste nisso? Levar o inversor ao extremo com alguns tipos de cargas que a gente usa no dia a dia. Esse teste que a gente está fazendo hoje aqui, ele está em escala reduzida por alguns motivos. Mas no canal a gente faz com uma giga de teste bem maior e eu também utilizo equipamentos eletrodomésticos do uso do dia a dia. E ultimamente a gente vem simulando o que aconteceria na sua casa utilizando o fotovoltaico off-grid, tá? Esse inversor que a gente vai fazer o teste aqui hoje, ele é um inversor de 1000 watts, é o Torrontés 1000 watts nominais, e ele suporta 3 vezes essa potência no pico, quer dizer que são 3000 watts de pico. Isso a gente vai descobrir se realmente ele suporta aqui, tá? Ele tem uma série de proteções contra sobrecarga, contra curto-circuito, tem uma série de proteções que a gente pode contar com esse equipamento aqui, tá? 24 volts, com banco de baterias de 111 Ah da Moura, tá? Aí são duas em paralelo, mais duas em paralelo, a gente tem um total de 222 Ah e 220 volts na sua saída AC. Essa versão também conta com 127 volts, caso você precisar. Não no mesmo equipamento, é equipamento separado, tá? Mas ambos vão suportar trabalhar da mesma maneira, tá? Uma coisa importante que eu gosto sempre de passar para as pessoas é: o inversor de tensão é um sistema que fornece energia para a gente com base em placa fotovoltaica e bateria. O que quer dizer que a energia que ele vai nos prover é limitada à sua potência nominal. E quando isso acontece, nós temos alguns comportamentos na sua forma de onda que faz com que pessoas julguem que o equipamento não é bom. Esse equipamento aqui ele é um inversor de onda senoidal pura, como vocês vão poder ver aqui, ó. Deixa eu tirar aqui da rede, que eu estou usando a rede para carregar a bateria, tá? Beleza. Agora ele não está mais na rede carregando a bateria, só está no modo bateria agora. Eu vou provar para vocês que está no modo bateria, porque senão o pessoal pode falar assim: meu, esse cara está enganando a gente. Ele está ligando na rede elétrica para dizer que o inversor suporta e não suporta nada. Então eu vou desligar o disjuntor da bateria agora aqui, ó. Esse é o disjuntor da bateria. Se tiver na rede não vai apagar as lâmpadas. Mas como elas apagaram, então ele está no modo bateria, tá? E aí, a forma de onda desse inversor aqui é uma forma de onda senoidal pura, que a gente chama. Muito, muito limpa, como vocês podem ver aqui. Só que uma forma de onda senoidal como essa, ela só é pura e limpa enquanto não tem nenhum tipo de carga sendo ligada nela. Quando eu ligo cargas como lâmpadas incandescentes, resistências em geral, eu não tenho nenhum tipo de harmônico sendo produzido. Então eu vou ter uma senoide perfeita também. Praticamente não
A gente vê alterando uma coisinha ou outra aqui no ponto de passagem por zero, por causa do chaveamento dele, tá? Agora, quando eu ligo cargas não lineares que a gente fala, que por exemplo é esse tipo de lâmpada aqui, que é a lâmpada fluorescente que tem capacitores e indutores, aí a coisa já muda de figura. Olha só. Uma única lâmpada como essa, olha o que aconteceu na senoide. Essa aqui é 85. A gente tem dessas lâmpadas aqui até 150 watts. Quando a gente liga mais uma, vai piorando mais ainda. Se eu colocar cargas resistivas, aliás, mais uma, deixa assim, vamos ligar logo 4, vai. E aí a hora que eu começo a colocar carga resistiva junto, eu consigo ir melhorando essa minha forma de onda. Aqui eu já tenho a potência praticamente quase, aliás, passou, tô com 10% de sobrecarga no inversor. Ele é de 1000, tá com 110% aqui em cima, como vocês podem ver. Eu consigo ir melhorando a forma de onda. O que isso quer dizer? Quer dizer que no dia a dia da sua residência, você vai ter cargas mistas. Você vai ter carga resistiva, uma panela elétrica, você vai ter carga indutiva. Aqui a gente não está com carga indutiva por causa do porte, a gente não conseguiu trazer. Mas a carga indutiva também muda um pouco a senoide. Quando eu junto tudo isso, eu vou ver uma senoide não tão pura. Mas o problema não é o equipamento, e sim as cargas que eu ligo. Quem aqui já ouviu falar que a rede da concessionária é uma porcaria? A senoide aqui é péssima. É justamente devido à quantidade de cargas que é ligado naquela rede. E na grande maioria das vezes, as pessoas saem ligando carga sem fazer um estudo de caso, se pode, se não pode. O que a concessionária precisaria fazer para corrigir aquilo naquela região. E aí começa a sujar a forma de onda. Isso não é um problema para o equipamento, porque ele está preparado a trabalhar com isso. Mas pode ser algum problema para algum tipo de carga, por exemplo. Uma televisão, pode ser que você veja algum tipo de ruído na televisão. Esse equipamento ele tem um sistema de filtro de modo comum que impede isso de acontecer, mas alguns equipamentos de baixo custo não tem, e aí você percebe algumas oscilações. Parte desse nosso teste é justamente mostrar qual equipamento se comporta legal e qual não se comporta. É claro que vai ter variações de preço, para algumas pessoas isso pode ser problema, para outras não. Então ela pode escolher comprar aquele que ela achar mais interessante, tá? Mas dito isso para vocês, que o que faz uma forma de onda ser prejudicada é as cargas que a gente liga, agora é importante passar para vocês também que ele também suporta uma potência máxima, que é os 1000 watts. O que acontece muito é quando você vai instalar um inversor como esse para um cliente final, ele não tem um conhecimento muito bacana, e aí o que vai estar na mente dele? Eu liguei um monte de coisa e funcionou. E se eu ligar mais alguma outra coisa aqui agora, vai funcionar também? Vai. Por um breve tempo, mas depois ele simplesmente vai entrar em proteção. Por quê? Porque a sobrecarga máxima dele foi ultrapassada pelo tempo máximo que ele suporta. Agora a pergunta é, que vai valer de fato o meu trabalho aqui, se eu vou fazer mais trabalho para a Serrana Solar ou não. Será que queimou esse cara aqui ou será que ele entrou em proteção? O que vocês acham? Tem certeza disso mesmo? E aí, quem mais acha que foi proteção ou queimou? Já fiz isso. Vamos descobrir? Vamos lá. É isso aí. Esse entrou em proteção. Ainda bem. Todo inversor ele tem um sistema de proteção. Só que o que acontece? Hã? Ah, eu tinha, eu só queria saber se vocês iam me apoiar nessa, né? Todo inversor tem um sistema de proteção. Só que o que acontece? Eu preciso dimensionar ele de maneira adequada. Porque se toda vez eu ficar dando essas pancadas nele a todo momento, pode ser que a vida útil dele reduza, tá? Um outro problema que acontece é que aqui ele entrou em proteção e voltou com cargas lineares. Isso é ok. Só que a maioria das vezes não é assim que acontece. Ou a pessoa vai ligar uma bomba d'água, ou ela às vezes usa um transformador como esse aqui. Aqui os transformadores não estão nesse inversor, tá? O objetivo desse maiorzão é apenas demonstração para vocês. E esse menor aqui está ligado na rede elétrica para prover os 110 volts que alguns instrumentos meus precisam para trabalhar. Isso aqui é tudo 220, né? E o inversor também. Então eu precisei dele. Mas numa aplicação real do dia a dia, pode ser que a pessoa precise utilizar um transformador como esse, porque o inversor é 220 e ele também tem carga 127. E ele precisa baixar para 127.
E um transformador, ele trabalha com o princípio eletromagnético. Ele vai transformar energia elétrica em magnética, magnetiza o núcleo do transformador e do outro lado vai converter magnética em elétrica. E baixou a tensão ou subiu a tensão. Até aí ok, é o funcionamento normal dele. Só que nós temos uma questão com base na lei de Lenz que diz que todo transformador, toda máquina eletromagnética, quando é interrompido a energia de maneira abrupta, aqui eu estou traduzindo para vocês de maneira fácil, tá bom? Vai gerar uma força contra-eletromotriz. Então essa máquina ela passa de ser um consumidor de energia para ser um fornecedor de energia num espaço muito curto de tempo, na ordem de microsegundos, às vezes 50, 100 microsegundos. Só que a questão maior é que a gente vai ter um surto de tensão muito elevado, geralmente na ordem de 2, 3, 4 mil volts. Isso ligado diretamente à saída do inversor é um veneno. No primeiro momento talvez não queime, no segundo, no terceiro não, mas em algum momento ele vai queimar. E aí nós temos um grande problema, mas que existe uma solução, que infelizmente no off-grid é ignorado. Por quê? Eu posso montar do meu jeito, faça eu mesmo, faça você mesmo, e eu quero o mais barato como sempre. Então eu vou ignorar algumas coisas que diz as normas, que diz as regras e boas práticas de instalação elétrica. Por exemplo, nesse caso, o DPS. Raramente você vai ver um sistema fotovoltaico off-grid com DPS na saída do inversor. Você vê na string box no lado de placa fotovoltaica, mas no lado do inversor não. Na saída não. Não. Os on-grid sim, os off-grid não. Ele tem uma suportabilidade a esses surtos, que aí ele vai ter, assim, seriam como se fosse um DPS, mas é um pequeno varistor que seria classe 3. E ele acaba danificando mais rápido. Então eu preciso colocar um externo que suporte esses surtos devidamente aterrado. E a gente consegue proteger o inversor. Então boa parte dos problemas de queima de inversor é exatamente isso que acontece. Porque quando a gente sobrecarrega ele a tal ponto, ele entra em proteção automática. E você tem um transformador sendo alimentado por ele, você tem uma bomba d'água em pleno funcionamento. Vai ter uma energia muito grande reversa. E esses equipamentos não podem receber energia reversa na sua saída CA. Ele tem uma entrada de rede elétrica para auxiliar na carga da bateria se assim eu precisar. No entanto, o reverso ele não pode. Ligou na rede elétrica, queima na hora. Mas o DPS vai conseguir atuar e proteger isso? Sim. A classe pode ser um classe 2, você só vai ter que se atentar na tensão de trabalho dele. Para esse tipo de inversor aqui, que é 220, eu tenho fase e fase flutuantes. Então um DPS de 175 volts para cada fase, ligado em paralelo na saída para o aterramento, vai atender super boa. Porque a UP, a tensão de trabalho que ele começa a trabalhar um DPS dessa classe, é na ordem de 800 volts. Então, como é na ordem de 2.000, 3.000 volts de surto, ele escoa tudo para a terra. Ele escoa e volta? Ou ele não, vai para a terra. Não. Aí depende da suportabilidade do DPS. Mas não é a todo momento que ele vai pegar isso e escoar para a terra e já estragar. Não, ele vai escoando várias vezes. Tem um problema de um raio muito forte? Isso, no caso do raio, sim, porque aí um raio eu tenho na ordem de centenas de milhares de volts e centenas de milhares de amperes. Aqui não, eu tenho 2, 3 mil volts e uma corrente muito baixa, então ele vai conseguir tranquilo por um bom tempo. Mas se ele vier a atuar em 2 ou 3 vezes que acontecer isso, o que é melhor? Trocar ali o DPS ou ter um problema com o equipamento desse que custa bem mais caro, né? Mas pode ter certeza, isso eu garanto para vocês, que o DPS vai funcionar por muito tempo. Eu nunca queimei um inversor como esse. Nos últimos 3 anos eu venho pesquisando incansavelmente para descobrir por que é que as pessoas queimam seus inversores. E uma das situações que eu cheguei foi essa. Até hoje eu nunca consegui queimar nenhum no laboratório. Exceto uma vez que eu queimei propositalmente para provar que não existe proteção quando liga na rede elétrica. Do mais, eu já tentei de tudo e eu não consigo queimar um inversor como esse. Mas o que faz com que queime é justamente esse. Esse caso que eu falei para vocês agora. E eu sempre usei DPS. Em qualquer uma das minhas instalações sempre tem DPS e eu estou protegido. Na entrada, na saída, no lado de placa fotovoltaica, tudo muito bem dimensionado de maneira adequada. Agora a gente vai fazer mais um teste aqui, que é o teste de pico de partida. Eu falei para vocês que ele suporta 3.000 watts de pico, tá? Essa giga que está aqui com essas lâmpadas, por incrível que pareça, vai dar um pico de partida maior do que 3.000 watts. Eu não consigo mostrar para vocês agora, porque a gente está limitado com a rede elétrica aqui do local. Se eu sobrecarregar a rede, vai desligar tudo aqui no nosso stand.
Então eu não posso replicar o que eu replico lá no laboratório, mas tem mais de 100 vídeos desse tipo de teste no canal, onde eu primeiro valido na rede e depois eu trago para o inversor. Por quê? Lembra que eu disse que ele tem uma potência limitada na sua saída, que é de 1000 watts? Tudo que passar dessa potência, a tensão começa a cair. E nesse caso, a corrente cai também. Então, quando eu submeter ele a 3000 watts de pico, ele vai suportar, não vai desligar, porém a gente vai ver uma queda de tensão muito abrupta e uma queda de corrente também. Só que ele suporta isso por 100 milissegundos. Se passar de 100 milissegundos, ele entra em proteção. E nós vamos descobrir isso aqui agora com esse teste aqui. Para a gente fazer esse teste, eu vou utilizar uma ponta de corrente e uma ponta de tensão também. O amarelo é corrente, o azulzinho aqui é tensão. E eu preciso usar uma função desse osciloscópio, que é a função de memória profunda, para que eu consiga, de fato, ver o momento exato que isso aconteceu. Então, nesse momento aqui, talvez vocês não vão ver nada acontecendo aqui, vai ver um monte de onda tudo junto, mas a gente vai colocar todas essas cargas aqui junto, exceto essa daqui, e a gente vai agora fazer o seccionamento aqui. Maravilha. Ele está reclamando para mim porque o pico foi muito alto, ele identificou que teve uma sobrecarga, porém ele suportou trabalhar essa sobrecarga. Eu vou desligar as lâmpadas para ficar mais fácil para vocês verem, tá? E a gente vai ver como que é o comportamento da forma de onda aqui. E a gente geralmente costuma ver os primeiros 20 milissegundos, que é os mais críticos para o inversor. E aqui a gente tem ajustado 20 milissegundos, quer dizer que daqui até aqui eu tenho 20 milissegundos. Lembra que eu disse que a tensão ia cair drasticamente? Não está conseguindo ver legal aqui, mas a gente tem aqui 87 volts e 10,72 amperes. Se a tensão não caísse, eu viria aqui algo em torno de 22 a 23 amperes mais ou menos e 220 volts. Mas essa não é a questão é que ele tem uma sobrecarga muito alta e ele suportou essa sobrecarga e não entrou em proteção. E a gente percebe aqui que depois que passou o tempo de sobrecarga, que é um tempo crítico também, que é 50 milissegundos, ele começou a cair a corrente, porque isso foi momentâneo. Então, com 100 milissegundos, a gente já tem aqui a corrente a níveis aceitáveis e a tensão começou a subir de maneira correta. Agora, se eu fizer o mesmo teste com uma sobrecarga muito maior, depois que ele volta, ele não vai voltar, ele simplesmente vai entrar em proteção e fica em proteção. Uma coisa que eu não falei para vocês, esse inversor específico aqui, ele não retorna automaticamente depois da sobrecarga. Ele desliga e permanece desligado. Existem inversores que retornam automaticamente e existem inversores que você configura. Quantas vezes você quer que ele fique nesse loop para depois parar? Existem benefícios de um e de outro, aí tem que analisar. Eu particularmente prefiro os modelos que entram em proteção e não voltam mais, porque daí eu sou obrigado a investigar o que foi que aconteceu. Isso acaba sendo um problema quando você tem um cliente muito remoto da sua localidade e que ele é muito leigo ou tem medo de mexer em coisas elétricas, porque daí você precisa explicar para ele que ele tem que desligar todas as cargas e ligar o inversor para ver se ele vai voltar a funcionar. Então, nesse caso, talvez é legal ter algum que volte, faça um looping automático, porque às vezes uma sobrecarga pode durar um tempo, na próxima vez ela não dá aquela sobrecarga do mesmo jeito, e o inversor vai voltar a funcionar normalmente. Se continuar e ele simplesmente parar totalmente, aí o cliente entra em contato e você vai ter que ir até lá de qualquer maneira. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar agora, para funcionar, também o secador. Esse secador aqui é de 1000 watts. Eu não falei também potência para vocês, né? Mas cada uma dessas lâmpadas aqui é de 120 watts, a gente tem 6, algo em torno de 750 watts, e aqui 85 watts em cada uma delas, tá bom? E aí a gente vai fazer o mesmo processo agora e ver o que vai acontecer com o inversor. Aqui vai passar fácil de 4000 watts e passar muito de 100 milissegundos. Ele ainda funcionou por um tempinho, mas vamos ver por quanto tempo ficou essa sobrecarga. Será que ele queimou? Você está torcendo para queimar, né? Olha só. Aqui deu um pouco mais de um segundo. Eu ajustei para um segundo, daqui para cá tem um segundo, passou um pouquinho, um segundo e mais ou menos 1,2 segundos, mais ou menos. E como que a gente sabe isso? Lembra que no outro teste que a gente fez, ele ficou por um tempo
e desceu quase que linear para uma corrente bem baixa. Aqui ficou bem maior por um tempo muito maior. Então esse é um dos casos que acontece do inversor entrar em proteção e não voltar mais. Quando que isso vai ficar perceptível para vocês que instalam? Ou para aquele cliente final que faz ele mesmo e comprou? Quando você instalou um inversor para ele de 1000 watts e explicou para ele que está limitado, ele pode usar algumas cargas ali, mas não todas ao mesmo tempo, de maneira aleatória. Mas, basicamente, tudo que a gente ligar aqui vai ligar. Funcionar é outra história, mas ligar vai ligar. E aí ele vê, ligou, tá funcionando, e ele começa a ligar mais coisas. Eu vou pegar aquela minha bomba de poço de meio CV. É meio CV mesmo, é 300 e poucos watts. Então tá ok, eu posso ligar ele, vai funcionar. Só que o que ele não sabe na maioria das vezes é que esses 320 e poucos watts mais ou menos é no eixo da bomba. Dependendo do fator de serviço dessa bomba e o fator de potência, no lado de corrente alternada, que é o que está ligado ao inversor, passa fácil de 800 watts. O pico de partida de uma bomba como essa passa fácil de 3.000 watts. E é muito raro você ver um pico como esse menor do que 1 segundo. E todos os inversores, o máximo que suporta são 600 milissegundos, os inversores mais top dos tops. Então, quando esse cliente ligar uma bomba como essa, o que vai acontecer? O inversor não vai funcionar. Ele vai ligar para você e vai falar, olha, meu inversor está com defeito. Ele não está funcionando. E aí você vai tentar extrair dele o que foi que aconteceu, ele não vai querer te falar. Às vezes queimou até o inversor, ele não vai querer te falar porque ele acha que a garantia não vai cobrir, na maioria das vezes. Ele fica com medo de falar, mas você vai tentando pescar dele, você vai perceber que alguma coisa ele ligou fora do normal, porque quando você instalou funcionava bem. Então parte dos problemas que a gente vê no off-grid justamente é isso aqui. E isso repetidas vezes pode fazer com que o inversor venha queimar. Tá? Agora a gente vai ver se realmente ele não queimou, ele está achando que queimou. Quem mais acha que queimou o inversor? Fez um barulho estranho, não fez? Parece que... Vamos descobrir, ué. Eu vou tirar... Não, eu vou fazer ele voltar com a carga toda aqui e ver o que acontece. Ele não vai nem querer voltar agora. Que aí, ele já está com a sobrecarga muito grande, ó. Ele está com a sobrecarga muito grande. Então a gente vai tirar esse cara daqui e vamos fazer ele voltar. Ele já consegue identificar que tem uma sobrecarga, que a quantidade de carga que a gente ligou, a resistência é muito baixa. Então para ele enxerga como um curto. E ele também tem uma proteção de curto-circuito. Nesse caso é até mais interessante, porque daí eu evito com que ele queime, porque nem energizou nada. Acontece às vezes dele energizar e voltar de uma vez. Isso fazendo várias vezes, aquela energia contra-eletromotriz que eu falei vai fazer ele embora rapidinho. Então isso aqui é parte do conteúdo que a gente traz lá para o canal, que a gente resolveu trazer com a Serrana Solar ao vivo, para que pessoas como vocês pudessem presenciar aqui ao vivo e poder também tirar dúvidas com a gente. Ver de fato que isso é algo real, que acontece no dia a dia, para que acenda um alerta para vocês buscarem um pouco mais de conhecimento nesse segmento para orientar aquele seu cliente, mostrar para ele esse tipo de conteúdo também, falar, olha, tá vendo? É por causa disso que está acontecendo, o problema não está no inversor, o problema não está no distribuidor. Né? Pode acontecer, tá gente, de você comprar um inversor e ele vir com algum defeito e tal, como qualquer eletroeletrônico acontece, mas é muito difícil. A maioria das vezes é o mau uso do equipamento, isso aí você pode ter certeza. Tá? Então isso é parte do que a gente faz lá e eu resolvi trazer para vocês aqui, espero que vocês tenham gostado e agora a gente vai bater aquele papo bacana com vocês, fazer foto, tirar dúvida, pode ficar à vontade para perguntar o que vocês quiserem. Se eu não souber, aí eu vou procurar buscar o conhecimento para responder em um outro momento. Ah não, que isso, não é bem... Deixa eu parar aqui essa gravação, que esse daqui depois vai para o YouTube também. Então esse foi aquele teste de fogo super bacana que você está acostumado a acompanhar aqui no canal, nos bastidores do nosso laboratório, só que desta vez de maneira incrível na Intersolar, no stand da Serrana Solar, nosso parceirão aqui. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, assim como essa galera aqui que adorou esse conteúdo. Bom, eu acho que vocês gostaram, né? Tem certeza? Bom... Eu acho que eles fizeram isso porque eles estão próximos de mim, eles não querem que eu fique triste. Nada, brincadeira. Pessoal, obrigado por vocês terem investido parte do tempo de vocês em acompanhar. E agora a gente vai tirar aquelas dúvidas super bacana.
E você, na próxima Intersolar, venha ao vivo aqui, como esse pessoal fez, para tirar dúvidas com a gente e presenciar ao vivo. E aqui do lado, mais conteúdo como esse para você continuar aqui no canal. Grande abraço, até o próximo vídeo, próxima aula, próximos testes, dicas ou episódios aqui no Responde aqui do canal. Fui!